Bom dia, estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências, é um prazer vê-los novamente. Nosso assunto de hoje vem aí o solo e as atividades humanas, certo? Para começarmos, peguem o livro de vocês, abram aí no módulo 2, né? Vamos iniciar o capítulo 3, o solo e as atividades humanas, página 208 e 209. Vamos lá, né? Para começar, preciso falar para vocês sobre agricultura, né? O que é agricultura? Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de agricultura, mas nunca se preocupou em ir atrás, para poder aprofundar o pensamento. Por isso eu trouxe para vocês aqui o que seria, né? A agricultura, pessoal, ela é uma prática econômica que consiste o quê? Ela consiste no uso, né, do solo, né? Preciso usar o solo para o cultivo de comida, para o cultivo de vegetais, o que a gente come, do arroz, do feijão, dos legumes, certo? Por quê? Porque sem comida o ser humano ele não vive, certo? Como também eu preciso do solo para produzir aí várias matérias-primas, que elas são transformadas em outros produtos que vão aí para a atividade econômica, né? A agricultura ela é uma das principais transformadoras do espaço geográfico e sendo também uma das mais antigas práticas realizadas na história. Na história da agricultura, né, tem-se aí que ela existe há mais de 12 mil anos e foi desenvolvida lá desde o período neolítico, né, sendo um dos primeiros processos constitutivos, né, construídos aí das primeiras civilizações. Uma vez o quê? Que todos os agrupamentos humanos já encontrados, eles praticavam algum tipo de manejo e cultivo dos solos. Em tempos antigos, né, a humanidade ela era essencialmente nômade. Como assim nômade, professora? Ela mudava-se, né, de lugar para lugar, não tinha uma moradia fixa. Com o passar do tempo, foi aí, né, desenvolvido algumas técnicas de cultivo, né, que foi elaborada a partir que o homem percebeu que quando ele comia uma fruta, né, que a semente caía, nascia-se ali uma árvore, né, uma outra planta. Foi daí que começou a surgir, né, foi daí que ele começou a perceber que ele conseguia, né, plantar, conseguia ali colocar uma semente e ela germinar. Conseguia também o quê? Domesticar os animais, certo? Com todo esse processo, né, que aconteceu das práticas humanas, do desenvolvimento de práticas agrícolas, até que conseguiu-se, né, dar aí ter-se um maior conhecimento a respeito, né, no caso, surgiu a agricultura, né, com toda essa fase. E aí acabou se desenvolvendo as primeiras civilizações. Trouxe aqui para vocês, né, essa imagem das mulheres colhendo arroz, que foi aí as primeiras que conseguiam fazer isso. É só uma ilustração, claro, né? A gente consegue perceber o quê? Que no meio rural a agricultura ela sempre foi a atividade econômica mais importante para constituição, para manutenção das sociedades, tanto que se mantém até hoje. Quando as técnicas agrícolas elas permitem, né, que existe aí um excedente na produção, um excesso de produção, né, inicia-se as primeiras trocas, né? Começa a se perceber o quê? Eu tenho arroz, mas um grupo que mora mais adiante não tem arroz, mas tem carne, tem legumes. Começa-se a fazer as trocas, certo? Aí começa-se a ter o quê? Todas as práticas, tanto rurais como urbanas, porque acaba se desenvolvendo toda uma cidade a partir disso, certo? Com a industrialização, né, com toda a tecnologia, com a modernidade que veio, a agricultura ela foi se alterando, né, gradativamente. Cada vez menos as cidades dependiam, né, do campo e cada vez mais o campo dependia das cidades. Professora, como assim? Não é que a gente não precise de comida na cidade, pessoal, não é isso.
tá? Só que para a agricultura, os locais mais necessários para isso precisa-se ter aí uma extensão de terra muito grande, uma área muito grande. Por isso, nas cidades, né, passou-se aí não ter tanto cultivo. Ficou algo exclusivo aí mais só das áreas rurais, tá? As práticas agrícolas mais modernas que se modernizaram, elas passaram a depender de indústrias, né, de desenvolvimento, de toda aí um estudo a respeito, né, de máquinas. Aí, como se houve, né, as 3 revoluções industriais, a prática na agricultura, ela acabou tendo aí procedimentos avançados que tinham como objetivo, né, uma nova característica do espaço geográfico, onde começou-se aí todo um estudo a respeito. Hoje existem várias técnicas avançadas para o manejo do solo, para mexer no solo. Tem máquina, tem colheitadeira, né, que realizam o trabalho de dezenas de pessoas, centenas de pessoas, onde antigamente não era assim. Tinha-se ali toda uma família responsável para fazer só aquele trabalho de plantar, de colher, de arar, de irrigar. Tinha-se aí, né, uma utilização de mão de obra muito maior, certo? As práticas agrícolas, elas estão cada vez mais se subordinando, né, entrando aí a questão da ciência na produção do conhecimento. Por quê? Né? Professora, mas vai depender só, não é isso, né? Não é só da ciência, não. É necessário para que se estude, para que se tenha um maior conhecimento a respeito do solo, da melhor forma de plantar, os melhores vegetais para se ter o melhor tipo de solo para cada vegetal. É nesse sentido, né, que se dá-se a importância de todo o conhecimento, porque senão tem toda uma perca de produto, né, de dinheiro. Em geral, uma perca muito grande quando não se dá certo aí o progresso de agricultura, por exemplo. Tá? Não existe somente técnicas modernas, pessoal. No meio rural, hoje em dia, também tem-se aí ainda outras técnicas, tá? Os diferentes tipos de avanços, eles acabam coexistindo lá no meio rural. Professora, mas lá ainda tem os animais para puxar, para fazer. Claro que tem, né? Tem-se aí toda como eu posso dizer, uma tradição a respeito, né? Mas isso não impede de se ter lá um trator, uma máquina, não impede. Pode-se trabalhar os dois juntos, tá? A importância da agricultura, ela acaba sendo indiscutível no nosso meio, porque é a partir dela que a gente produz os alimentos, né? Os produtos que a gente utiliza em casa, pelo comércio, setor de serviços e vários outros, né, que acabam aí tornando uma base de manutenção da economia mundial. Porque todo mundo precisa comer, todo mundo precisa produzir. Vamos ver agora algumas práticas agrícolas. O que é isso, professor? São as práticas necessárias, tá? Técnicas necessárias para se fazer uma plantação, né, dar bons frutos, ter todo um processo. A primeira que a gente vai ver é a drenagem, certo? Desculpem. A drenagem, né? O que é a drenagem? A drenagem do solo, ela existe para retirar o excesso de água, tá? Esse processo, ele tem aí, né, para enxugar o solo que está ali muito encharcado ou um solo que é muito úmido. E essa drenagem, ela pode ser feita a partir de tubos, de canais, de valas, de túneis. Vai do quão encharcado o solo está. Temos aí 2 tipos de drenagem, trouxe para vocês 2 tipos de drenagem. Temos a drenagem superficial, tá? Como vocês veem na imagem, é um processo que tem aí várias valas, né? Onde vai aí enquanto a plantação todinha. Professora, como é que a água vai escoar para ir? Infiltração do solo, tá? A água, ela acaba encontrando o seu caminho
e devido ao ter um declive maior ou menor, a água acaba saindo. Esse processo de drenagem, né, no geral, ele vem aí a partir do momento que se verifica o excesso de água. Né? Para que se verifique esse processo de água, é necessário um levantamento topográfico. Professor, o que é um levantamento topográfico? Temos aí o profissional, o topógrafo, que ele vai no local, vai fazer a medição do terreno, vai ver as características do terreno, se é um terreno plano, se não é. E a partir daí, né, do que ele observar na questão do solo ali, no terreno todo, indica-se aí como dar, né, o processo para o plantio. Se for necessária a drenagem, estuda-se aí qual a drenagem mais adequada, certo? Todos os tipos de solo, pessoal, eles estão sujeitos a uma drenagem natural. Como assim, né? Isso depende da intensidade, né, das suas características, de como, se chove muito, se não chove, se tem um rio perto, se não tem. Mas todos estão aí sujeitos a uma drenagem natural. Apenas o solo que apresenta, né, um encharcamento maior que vai sofrer essa outra drenagem, certo? Como eu falei para vocês, né, na drenagem superficial, né, cria-se aí as valas para poder aumentar, né, a seção de pontes, alargar, aprofundar as linhas para poder conseguir fazer esse acesso. Já na drenagem subterrânea, tá? Onde vai ter aí uma retirada maior, né, desse excesso de água, precisa se cavar, né, valas maiores que podem chegar aí até a 1 metro, por exemplo, as valas, tá? Agora nós vamos ver aração, certo? O que é aração, pessoal? A aração, né, é a mais antiga de todas as práticas que a gente tem. Por quê? Porque ela vai aí provocar uma aeração das camadas do solo, tá? Como assim? Ela vai permitir uma maior introdução de oxigênio, né, uma maior expulsão do gás carbônico, o que vai facilitar os processos químicos e biológicos de oxigenação, porque o solo ele também tem oxigenação, tá? Por meio de uma sequência, né, criado de modo mais propício à proliferação dos micro-organismos que vão ajudar os vegetais a ter aí, né, nascerem verdinhos, né, maiores, ter uma boa safra. A matéria orgânica, né, que é incorporada no solo, ela encontra o ambiente adequado para sua decomposição. Algum tempo depois, né, ela se transforma em humus. E esse humus, né, que vai dar uma qualidade, uma importância maior para o crescimento e nutrição das plantas. Desse modo, o arado ele é empregado para poder quebrar, né, o solo, permitir aí que o solo fique mais solto, né, e assim a planta consiga fixar as raízes e conseguir tirar todos os nutrientes que ela necessita, certo? O arado, né, o preparo do solo, né, ele traz alguns benefícios, né, não só alguns, né, traz vários benefícios, porque tem aí, né, uma melhoria para aquelas plantas. O arado, ele também acaba tendo alguns tipos, certo? Temos o arado de tração animal, né, que ele é bem antigo. Monta-se aí, como vocês veem na foto, no animal, o animal puxa. A professora é utilizado só cavalo? Não, vários outros animais, tá, pessoal? Animais de grande porte que eu digo, né? Ninguém vai amarrar um cachorro para poder puxar um arado, isso não existe. Temos também o arado de tração humana. No arado de tração humana, como vocês estão vendo na foto, esse arado ele acaba sendo utilizado em algumas áreas rurais que dependem exclusivamente da agricultura. Áreas rurais, geralmente, que o acesso não é muito fácil, tá?
E temos aí o arado de tração mecânica, que é o que todo mundo já viu, todo mundo já conhece, é o que passa aí em todas as propagandas de agricultura que a gente vê na televisão. Quando a gente faz o arado, a aração do solo, aumenta o espaço entre as partículas do solo, o que facilita também a drenagem de água. Ao mesmo tempo, pelos rompimentos que se tem, né, onde não se permite uma evaporação excessiva, e aí tem-se uma maior umidade nas plantas. Os benefícios, né, eles podem aí ser discutidos dependendo do tipo de solo em que se é empregado. A evolução dos conhecimentos sobre isso, né, eles estão sendo determinados aí pela ciência. E a gente tem aí no Brasil, por exemplo, né, as condições, uma das melhores condições para o plantio. Certo? Como na aração, ela sempre é considerada uma operação básica que tem que ser feita antes de qualquer plantio, né, no preparo do solo, muitas regiões ela acaba sendo substituída pelo cultivo mínimo ou plantio direto, né? Por isso a aração ela deve ser feita aí criteriosamente, né, após um bom conhecimento das condições do solo, além de ver quais são os fatores que vão levar ali para a sua execução, tá? Espero que vocês estejam entendendo, né? Qualquer coisa a gente vai tirar dúvida já já. A outra técnica que nós iremos ver hoje, certo? É a adubação, tá? O que é adubação, professora? A adubação é o processo que tem como finalidade, né? A finalidade da adubação é repor os nutrientes do solo, que vai o quê? Auxiliar no crescimento das plantinhas, né? Para que o cultivo ele consiga se desenvolver plenamente. A realização da adubação ela torna-se obrigatória, tá? Existe uma regra muito importante que deve ser observada ao processo de adubação, é que deve se conhecer a quantidade, né? O solo, a quantidade de adubo que vai ser utilizada para o plantio, porque muito adubo ele também faz mal, assim como pouco, tá? Trouxe para vocês os tipos de adubação, nós temos também, certo? Os nutrientes, eles acabam sendo divididos em grupos, né, que são os macros e os micronutrientes. Esses nutrientes, eles são essenciais, são o nitrogênio, o fósforo, o potássio. Esses são os macros, mas também temos os micronutrientes, que é o ferro, por exemplo, o magnésio, também é um micronutriente, tá? Os adubos, eles acabam sendo, né, pode ser obtido de diferentes formas. Eles são classificados orgânicos, inorgânicos, minerais e os adubos verdes, certo? Os adubos orgânicos, eles são aqueles obtidos da composição de restos de plantas, né, especialmente. Além dos adubos orgânicos, a gente tem os adubos inorgânicos, que são a partir de elementos minerais, tá? E temos também os adubos verdes, né, lá que ele é o que, né? É a partir aí das leguminosas, né? Elas são cultivadas no ambiente antes do cultivo definitivo. Como assim, professora? Quero plantar milho, por exemplo. Antes de eu plantar o milho, eu vejo que meu solo não tem muito nutrientes, então eu realizo a plantação de leguminosas que vão aí dar, né, um maior nutriente ao solo, que não vão sugar, vão conseguir fazer meu solo ficar ali mais úmido, melhor para o meu plantio de milho que vem posteriormente, que é o meu principal objetivo, certo? A adubação química, pessoal, né, ela acaba sendo criticada, né, de certa forma, mas ela também torna-se essencial devido ao tamanho das plantações que se tem hoje em dia, né? Trouxe aqui para vocês a adubação química e a adubação orgânica. Em casa, geralmente, se utiliza sempre a adubação orgânica, né, a mais fácil, que nós temos mais acesso. A última prática que nós temos hoje é a irrigação,
certo? Como o próprio nome diz, irrigação é um fornecimento de água, né? Ela é utilizada aí, né, dentro das outras práticas para se ter uma maior produção. No Brasil, a irrigação ela está presente em todas as regiões, tá? Todas as regiões. Especialmente aqui para o Nordeste, por exemplo, onde a gente tem aí uma escassez de água muito grande, certo? A irrigação, ela tem aí o objetivo de aumentar a produtividade, de reduzir perdas na produção, né, e de minimizar os riscos climáticos, por exemplo, de não ter o desenvolvimento de uma certa plantação pela falta d'água, tá? Basicamente, temos aí 4 métodos de irrigação, que é o superfície, o de aspersão localizada e uma subirrigação. Vou falar para vocês dos mais comuns, tá? Primeiro, trouxe para vocês aí o método de irrigação por superfície. Na irrigação por superfície, né, a distribuição de água ela acontece pela gravidade, né, na superfície ali do solo. A água ela é lançada diretamente no solo. É o método, né, com a maior área de irrigação no Brasil, né, no Brasil e no mundo também. Essa técnica ela depende das condições do solo, tá? O tipo de terreno, o nivelamento dele, se é terreno plano, se não é, tá? Por ela ser muito simples, né, é um método que tem aí um pouco apelo comercial. Como assim, professora? Não se cobra, né, muito para poder fazer esse tipo de irrigação, certo? Além da irrigação, a irrigação por superfície ela possui 2 sistemas, o nível e o declive. Nível é utilizado quando o terreno ele é plano. Agora, quando o terreno ele não é plano, ele possui aí altos e baixos, é utilizado o tipo de irrigação declive, ok? Além da irrigação por superfície, trouxe para vocês a irrigação por aspersão. A irrigação por aspersão é um método que imita-se aí a chuva, né? Nele tem jatos, né? Como vocês conseguem observar aí na foto. Tem os jatos, né, que ele espelha a água para o ar. Aí por meio, né, de uma resistência, né, da gravidade, né, essa água ela acaba se transformando em pequenas gotículas, né, que caem aí sobre o solo, sobre a planta, né. Esse tipo de irrigação ele acaba sendo recomendado para solo com alta permeabilidade. Lembra que a gente falou de permeabilidade? Que é quando o solo ele consegue aí, né, absorver a água tudo certinho, certo? Além dela, nós trouxemos aí o sistema de irrigação por gotejamento. O sistema de irrigação por gotejamento, tá? A água ela é aplicada na superfície do solo. Observem, tá? Se vocês olharem, na planta não é jogado, tá? É jogado apenas no solo. E aí, esses gotejadores, como vocês observem ó, no cano, tá? Tem aí os gotejadores, que é o que? Eles vão formando uma linha, onde, como o próprio nome diz, vai se molhando o solo sempre, toda vez, certo? Esses gotejadores, eles podem ser instalados próximos uns dos outros, não tem aí tanta, como posso dizer para vocês, alguma restrição sobre isso, tá? Por quê? Porque o objetivo desse tipo de irrigação é somente ali, né, umedecer a área mínima de superfície do solo, não a plantinha em si, né, mas ali ir direto para as suas raízes, tá? Por hoje é só, né? Essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigada, meus amigos. Beijo.